Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez nos dirigindo à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo para trazer uma palavra neste momento em que nós estamos vivendo, nessa pandemia que assolou o Brasil e muitos países do mundo. E sabemos que existem muitas coisas que estão sendo preparadas e que virão. Porque não é apenas a questão de uma enfermidade, de um chamado isolamento social, mas é outras coisas que estão envolvidas aí, que envolve um governo mundial, um controle mundial das pessoas. E a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que está na Terra há cerca de 2000 anos, é a igreja que sobreviveu a todos os sistemas, a todas as perseguições, a todas as guerras, a todas as dificuldades. E nós temos hoje a Igreja do Senhor, os remanescentes, espalhados por toda a face da terra e que ainda pregam e vivem o Evangelho do Reino de Deus. Porque existe, nós sabemos, a palavra do Senhor nos ensina que existe o trigo e existe o joio. E no meio do trigo há muito joio ainda para ser revelado. Porém, nós, como discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, não podemos estar dormindo, não podemos estar desapercebidos diante de todas as coisas que estão acontecendo no mundo. Existem ameaças, existem perseguições que estão sendo preparadas contra a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, contra o povo de Deus. Então, uma pergunta que cabe neste momento é esta: você está preparado? Está preparado para passar por privações, por perseguições, por causa da fé em nosso Senhor Jesus Cristo? Todos nós desejamos a volta de Jesus. Todos nós desejamos ir para o céu. Mas entre a volta de Jesus, ir para o céu e o momento presente, existe um caminho. E é este caminho que muitas vezes é omitido o ensinamento. Nós não podemos negar de que existem tribulações, dificuldades, que o povo de Deus, que a Igreja do Senhor, haverá de passar. Então, eu quero aqui compartilhar alguns versículos em Mateus capítulo 24. A partir do verso 1 está escrito assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Havia uma glória muito grande naquele templo. Talvez não tanto quanto no templo que foi construído por Salomão. Mas aquele templo, nos dias de Jesus, era um templo esplendoroso, tanto que causava a admiração de muitas pessoas. Esse templo foi construído depois da volta do cativeiro da Babilônia. Eles voltaram, reconstruíram o templo, reconstruíram a cidade de Jerusalém. Mas era uma figura, uma sombra do que havia sido antes. Mas Herodes, o rei da Judéia, ele reformou o templo. Para agradar os judeus, ele fez uma grande reforma no templo. Então, naqueles dias, o templo estava novo, o templo estava glorioso naqueles dias.
Mas Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Se atentarmos para os dias de hoje, observamos que a Igreja do Senhor, ela tirou os olhos da sua verdadeira missão, do serviço de fazer discípulos e do seu entendimento de ser um corpo de pessoas e não de construções. Quantos templos suntuosos foram construídos nos últimos tempos? Templos maravilhosos. Milhões e milhões foram gastos na construção de prédios, de edifícios. Então o homem colocou a glória de Deus nesses templos. Então hoje muitos deles estão fechados e estão impedidos de serem abertos para reunir lá dentro as pessoas que faziam parte daquela congregação, daquela denominação, daquele templo. Então há algo aqui para pensarmos. Entenderam? Então Jesus continua no verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando os discípulos fazem esta pergunta, Jesus responde assim: vede que ninguém vos engane. Então, essa palavra inicial de Jesus abre ali para revelações que ele faria das coisas futuras. Coisas que já aconteceram e coisas que estão acontecendo e coisas que hão de acontecer brevemente. E algumas coisas aqui são muito importantes para nós destacarmos. No verso 9 diz: sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus não está dizendo aqui que haverá um escape, um livramento para os seus discípulos. Ele está dizendo que seremos atribulados, que seremos mortos, que seremos odiados por todas as nações por causa do nome de Jesus. Muitos vão se escandalizar, muitos vão trair uns aos outros e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão, muitos serão enganados, e a iniquidade será de tal maneira grande que muitos vão se esfriar, muitos, o amor de muitos
esfriará. Aqui está dizendo quase todos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós precisamos estar firmes para este momento em que isso pode acontecer, quem sabe, na nossa geração. As coisas estão sucedendo de uma maneira muito rápida e nós não podemos ficar distraídos. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, isso aqui é outro destaque. Então virá o fim. Sabemos que o evangelho já alcançou e hoje existe uma rapidez muito grande de comunicação através da internet, através dos demais meios de comunicação, e o evangelho já chegou a todos os recantos desta terra. Então, as pessoas já tiveram a oportunidade de ouvir de Jesus pelo menos uma vez. E Jesus continua, verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. E as que estiverem grávidas, ai delas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo e até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem esses dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Perceberam que na leitura deste texto, Jesus, ele não atenua a situação. Pelo contrário, ele diz que vai ser um tempo muito grave, um tempo muito difícil, que se você estiver num lugar, você nem pode voltar atrás para buscar alguma coisa. Será uma época de grande tribulação e grande sofrimento como nunca houve, nem jamais haverá. E se esses dias não tivessem sido abreviados, nem os escolhidos conseguiriam se salvar. Então vocês aí façam uma ideia de como esses dias serão difíceis. Então eu faço novamente aquela pergunta. Nós estamos preparados? Nós estamos com as nossas convicções em Cristo bem fundamentadas? Ou poderemos, diante de uma ameaça, diante de uma perseguição, negar o nome do Senhor? Vão surgir falsos cristos, falsos profetas, e eles serão tão convincentes que vão enganar muitos. Eles vão fazer grandes sinais. Então vamos estar atentos. Vamos estar atentos, amada Igreja do Senhor. Verso 29.
Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Eu creio que aqui ficou bastante claro nessas palavras de Jesus, que ele diz, em seguida à tribulação daqueles dias. Então, a tribulação é um caminho, é um processo pelo qual nós passaremos. Muitos podem se chocar com isto, mas a palavra do Senhor é muito clara no que diz respeito a essa situação. Em Apocalipse 7, fala daqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O escape que nós teremos é a nossa fé. E muitas vezes o escape será a morte. A morte dos mártires, a morte dos fiéis, que não negarão o nome do Senhor e que estarão sob o trono do Pai, do Deus Todo-Poderoso, aguardando que se complete o número dos remidos. Mas o Senhor enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, que reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade. Então nós temos esta promessa, para que através desta promessa nós estejamos firmes. Eu não quero aqui ser um pregador de Apocalipse. Eu quero apenas alertar a mim mesmo, a minha família e a cada um de nós que estejamos preparados para toda e qualquer situação. Deus abençoe, que esses momentos difíceis que estamos passando, passe, tudo volte à nossa vida como nós vivíamos antes, cada um no seu trabalho, cada um na sua escola, cada um construindo, fazendo seus projetos e os seus planos. Que Deus abençoe. Mas uma hora chegará, uma hora, alguma geração passará por tudo isto que Jesus anunciou aqui neste capítulo. Se for a nossa geração, nós estamos preparados para enfrentar a perseguição e a morte por causa do nome de Jesus? Estamos firmes em nossas convicções? Diante da morte iminente, nós nos manteremos firmes na nossa fé? As pessoas estão tão assustadas nos dias de hoje, estressadas por um vírus cuja mortalidade é menos de 1% para quem é contaminado, porque muitos nem são, e muitos que são nem têm sintomas, e muitos estão apavorados, estressados, com medo. E nós estamos vendo todo um movimento global para amedrontar as pessoas, para controlar as pessoas através deste medo. Igreja do Senhor, nós somos o povo de Deus. A Igreja do Senhor tem no seu DNA a força do Espírito Santo para resistir às maiores e mais poderosas tempestades. Jesus no barco com os discípulos, eles estavam com medo. Mas o Senhor disse, vocês são assim, tão de pequena fé, que vocês têm medo diante dessa tempestade? Se eu disse que chegaremos ao outro lado, nós chegaremos. E nós chegaremos, amados, ao outro lado, que é a salvação, que estaremos para sempre com o Senhor,
Por isso é necessário, é preciso que estejamos firmes em nossa fé. Jesus nos falou essas coisas com seriedade. E a igreja, nos últimos tempos, ela tem brincado com o Evangelho. Ela tem torcido a palavra de Deus. Ela tem estabelecido um outro Evangelho, que não é o Evangelho de Cristo. É anátema, como Paulo diz em Gálatas capítulo 1. Amados, que Deus abençoe vocês. Fiquem firmes no Senhor. Orem para Cristo. Santifiquem as suas vidas, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Que Deus abençoe a vocês, na graça e na paz do Senhor. Não tenham medo. Jesus disse, não se turbe vosso coração, nem se atemorizem. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que nós possamos consolar uns aos outros com estas palavras de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Amém.